Pessoas, como estão? Boa terça-feira. Eu acho que esse vídeo vai ser publicado na terça-feira ainda. Tô mandando pro André, nosso editor, um pouquinho em cima, né, na hora do almoço, porque a gente teve a troca do Davante Adams e a gente gravar esse outro vídeo, fazer pesquisa e tal, mas vai dar tudo certo. Vamos lá então, 10 vencedores e 10 perdedores da semana 6 da NFL, que agora está encerrada depois da derrota do New York Jets para o Buffalo Bills. E vamos começar com quem aqui? Vencedores ou perdedores? Eu não sei. O que eu sei antes é que se a gente chegar a 500 likes na Premiere, então a meta ousada, eu sorteio um Like Plus para vocês por 30 dias aí para ter acesso ao dobro, ao triplo de conteúdo. Então deixe o seu like se você está assistindo na Premiere para concorrer ao final dela. 500, hein? A meta vai ficar um pouco mais ousada, senão todo vídeo, né, vai ter sorteio, aí fica chato. 500 likes. Vamos lá. Vamos começar com os vencedores. E o primeiro vencedor, eu acho que ninguém imaginava que eu ia colocar esse cara aqui. Não porque ele não jogou bem ou que ele não mereça, porque porque tem tantos personagens possíveis desse time que venceu, especialmente o Jordan Love, que eu acho que passaria um pouco embaixo do radar. Mas a história é interessante. É o Romeo Doubs. O Romeo Doubs teve 3 recepções, 2 delas touchdown, 49 jardas. E lembrando, ele foi suspenso pelo time depois de atuar como uma diva, né? É impressionante a frequência com a qual wide receivers agem dessa forma. E aí o Matt LaFleur colocou ele na casinha de cachorro. E no jogo seguinte ele aparece aí com 2 touchdowns. Então sai como vencedor, porque depois de causar, ele produziu. Diga-se que os outros wide receivers dos Packers também produziram bastante nesse jogo. Diga-se que a defesa de Arizona segue com um problema crônico que eu venho destacando há bastante tempo. Ela não pressiona o quarterback. E se o Jordan Love não for pressionado, vai ser isso, 3, 4 touchdowns por jogo, tá? Tá mostrando aí um pouco mais de conforto o Jordan Love depois da lesão que sofreu no início da temporada, no final do jogo contra os Eagles aqui em São Paulo. O segundo vencedor, eu já falei tanto de Derrick Henry, já falei tanto de Lamar Jackson. Eu vou colocar aqui, eu poderia colocar o Zay Flowers também, né? Mas o Zay Flowers no segundo tempo começou a ser mais dobrado e a produção dele foi basicamente no primeiro tempo. Mas eu vou colocar o Todd Monken, porque ele tá sabendo chamar esse ataque dos Ravens, e esse ataque dos Ravens com o Todd Monken é muito, mas muito melhor do que era com o Greg Roman. É claro que a ênfase terrestre, ainda mais tendo um jogo terrestre forte, e o Lamar Jackson ajudou aí no desenvolvimento do Lamar. Não vou apagar isso no trabalho do Roman, mas chegou um ponto que o vaso estava muito pequeno para o tamanho da planta, né? Olha que analogia poética que eu fiz. Às vezes a gente precisa trocar de vaso, às vezes a gente precisa de outras coisas para crescer. E o Lamar Jackson, para crescer como quarterback, ele precisava de um coordenador como esse. Neste último domingo, foram 226 jardas passadas pelo Lamar. Já seria um grande número, certo? Só que foram 226 jardas só no play action. Não quer dizer que seja unidimensional e é só por isso que o Lamar produziu. Não entendam dessa forma. Eu elogiei bastante ele na segunda-feira. Mas quando você tem um jogo terrestre com o Lamar Jackson e o Derrick Henry, você produzir desta forma com o play action fica letal. Então é a inteligência de colocar os seus jogadores em posição para eles tirarem o melhor possível dos talentos deles. Então tem que colocar o Todd Monken aqui como um vencedor. Seguindo na toada terrestre, mas agora falando de um running back, o Joe Mixon é um vencedor em sua volta, porque o ataque de Houston, ele teve soluços nas últimas partidas, e até teve um pouco nesse jogo, depois colocou 14-0 dos Patriots, mas o Joe Mixon é muito mais running back do que o Cam Akers ou qualquer outra alternativa que o Houston Texans teve nesse início de temporada. Na volta dele foram 192 jardas terrestres de Houston, e diga-se que a defesa terrestre dos Patriots era um grande orgulho de um time esfacelado no ano passado. Neste ano, claro, tem ausências, tem mudanças, não é a mesma defesa, não tem o Bill Belichick, claro que isso favorece, mas dito isso, o Joe Mixon teve uma grande partida. Eu acho que a gente precisa elogiar ele também, porque eu não estava tão confiante que essa contratação fosse ser tão eficaz, né? E claro que é muito cedo ainda, semana 6, ele perdeu jogos por lesão, mas houve um contraste, isso ajudou o CJ Stroud, que também teve um jogo aí sólido. O CJ Stroud, ele tá orbitando o MVP, né? O CJ Stroud, a gente não tá falando tanto dele, mas ele tá lá entregando aí o que precisa. Os Texans estão nas cabeças, são favoritaço na divisão. Acho muito, muito difícil que Houston perca essa divisão. Vão ter alguns jogos interessantes de Houston nessa temporada mais pra frente, né? Por exemplo, contra os Chiefs. Mas, dito isso, não esqueçam do CJ Stroud. Não esqueçam do Houston Texans, porque tá bem interessante o jeito que as coisas estão se desenvolvendo. Eu acho que a derrota dos Texans para os Vikings, acho que foi um pouco de água no chope dessas expectativas,
porque na época os Vikings não eram o time que são hoje, em termos de mídia, em termos de percepção do público. A defesa dos Vikings já foi melhor ano passado, mas uma das melhores da NFL neste ano. Então pareceu uma derrota esquisita, pareceu uma derrota feia de Houston, mas acho que não é o caso, né? Óbvio que não é o caso. Então, em meio a tudo isso, não esqueçam do Houston Texans, tá? Porque esse time ainda pode evoluir ainda mais na reta final da temporada. Ainda no mesmo jogo, e como eu já falei do Drake May ontem, eu queria destacar que os wide receivers dos Patriots são vencedores, porque agora tem um quarterback que passa mais a bola em profundidade e para cima de 10 jardas e que queima blitz com um pouquinho mais de frequência, e um quarterback anos-luz mais talentoso do que o Jacoby Brissett, que é o Drake May. Então a gente já teve uma produção boa, melhor, especialmente no segundo tempo dos wide receivers de New England, o Booty queimando aí a blitz do Drake May e uma marcação muito boa do Derek Stingley, a marcação não estava ruim, e depois o Demarius Douglas apareceu aí, Demarius Douglas com mais um touchdown nessa partida. Então o Drake May começou mal o jogo, começou desconfortável, começou pressionado, mas foi evoluindo e acabou entregando um futebol americano ofensivo bem melhor do que a gente viu com o Jacoby Brissett. A perspectiva de otimismo e também para os wide receivers dos Patriots, que diga-se não é um corpo de recebedores bom, mas também não é o pior corpo de recebedores da NFL. Eu acho que o Drake May mostrou como não é o pior corpo de recebedores da NFL. Ficou evidente, isso não é o pior, tá? Pode estar abaixo da média, acho que está abaixo da média, mas não é o pior. Sim, mais uma surpresa positiva nessa semana 6, que é o ataque terrestre de Tampa. O Sean Tucker teve 136 jardas e o Buck Irving teve 81. Os Bucks dominaram pelo chão o New Orleans Saints e acho que esse foi o fator preponderante da vitória de Tampa contra um Saints sem o Derek Carr, com a estreia do Spencer Rattler calouro, mais um calouro na posição de quarterback jogando nesta temporada. Muita corrida para fora dos tackles, muita jarda antes do primeiro contato. A linha ofensiva de Tampa fez um senhor jogo. Mas eu vou destacar o jogo terrestre como um todo aqui de Tampa, porque desde a época do Brady a gente martelava que esse era um problema no Tampa Bay Buccaneers. Então ter um jogo maiúsculo como esse mostra como existe potencial. E agora talvez o White perca espaço, inclusive, porque esses dois estão produzindo. O Buck Irving, a verdade é que ele está tendo números melhores e produzindo melhor desde o início da temporada. Então, olho no ataque terrestre de Tampa, o Baker fez a dele também no todo, no jogo, e esse time de Tampa é um time que, se as coisas alinham numa partida, ele pode ficar perigoso. Por quê? É um time que eu acho que é capaz de fazer 30 pontos num jogo. Assim, claro, vai ter jogos que o Baker vai ser pressionado, que ele vai espalhar farofa, tudo bem, vamos conviver com isso. Mas se as coisas clicarem, se esse ataque terrestre jogar melhor na reta final da temporada, não subestime o Tampa Bay Buccaneers, tá? Tem que ficar um pouquinho mais saudável, né? Nessa temporada o Anthony Winfield não está 100% saudável, por exemplo, mas é um time que eu acho que está passando um pouco abaixo do radar. O Baker Mayfield já desde o ano passado é um quarterback acima da média, só que faltava uma consistência no jogo terrestre. Vamos ver se isso se mantém depois dessa vitória muito importante contra os Saints. O nosso sexto vencedor tem clubismo, Caleb Williams. Os Bears enfrentaram times fracos nas últimas semanas, secundárias fracas, né? No segundo, a melhora do Caleb Williams ela começa contra uma secundária mais frágil, que é a dos Colts. E depois, semana passada, amassaram os Panthers, que talvez seja o pior time da NFL. E agora em Londres, amassou também uma secundária que está tendo bastante problema nessa temporada, e um front que não está pressionando o quarterback, que é o front de Jacksonville. Mas eu acho importante, por um lado, sim, claro que ajuda o calendário, mas por outro, é a NFL, não é a Liga Francesa de Futebol Americano. São 32 times que têm qualidade. E não é simplesmente só jogar bola para cima que vai completar passe. Se fosse assim, o Bryce Young também pegou times mais fracos, secundárias mais fracas, e não fez nada. Não fez nada. O Jayden Daniels pegou a defesa fraca de Arizona e fez estrago. E a gente não está contestando que o Jayden Daniels pegou defesas fracas, a secundária de Cincinnati também. Então, eu só acho que a gente tem que usar a mesma medida quando analisa todas essas questões. E se o mérito existe no Jayden Daniels, e ele existe, que hoje é o favorito para calor ofensivo do ano, tem que ter esse mérito para o Caleb Williams também, porque a gente tem que isolar ao que compete ao Caleb Williams. E ao que compete ele, soltar a bola mais rápido, mais conforto no pocket. Se vier uma pressão e ele perceber que não tem o que fazer, jogar o jogo e não jogar o snap, sair da pressão, jogar a bola fora, antecipar melhor os passes, procurar melhor e ser mais preciso para mais de 10 jardas, para mais de 15 jardas, coisa que ele não estava sendo no início da temporada. Houve nitidamente uma curva de evolução. É claro que faz parte da equação que os times eram mais fracos, mas como disse um torcedor na arquibancada do estádio do Tottenham, que foi reportado por um repórter aí que eu vi no Twitter esses dias, we've got a quarterback.
todo mundo comemorando. Porque esse nível de produção de um quarterback num jogo dos Bears a gente não vê desde o Jay Cutler. E diga-se, do Jay Cutler com vontade de jogar futebol americano, que acontecia geralmente em prime time. Faz basicamente 10 anos que a gente não vê um quarterback conseguindo minimamente passar a bola em 2 jogos seguidos pelo Chicago Bears. Então, eu acho que existe mérito aqui. E para não dizer que não falei das flores, e é para isso, exatamente isso, que funciona e que serve o vencedores e perdedores. Se fosse só para analisar quem venceu e quem perdeu a partida, não faria muito sentido, né? Às vezes tem um time que ganhou que está no lado dos perdedores, às vezes tem um time que perdeu que está do lado dos vencedores, um jogador que jogou mal e tudo mais. E eu vou colocar o Washington Commanders, cadê minha caneta? No lado dos vencedores. E parece esquisito, né? O time perdeu por 7 pontos contra o Baltimore Ravens. A defesa dos Commanders foi completamente engolida pelos Ravens o jogo inteiro. Conseguiu até conter o Derrick Henry no primeiro tempo, mas no segundo tempo a casa caiu, né? Teve mais dobras nos Zay Flowers e o jogo terrestre começou a entrar no segundo tempo. E perdeu o jogo. Perdeu. Teve sua segunda derrota na temporada, depois de ter perdido apenas na semana 1, né? Os Commanders estavam aí com 4 vitórias seguidas. Mas, no ano passado, eu falei isso no Semana NFL, esse Commanders e Ravens não teria transmissão no Brasil. Não teria. Baltimore seria favorito por 10 pontos, não teria transmissão no Brasil, talvez não teria ninguém falando sobre. Ah, legal, os Ravens ganharam, o Derrick Henry teve um grande jogo, show de bola. E não foi o que aconteceu. Os Commanders, primeiro, o Derrick Henry sofreu no primeiro tempo. Segundo, os Ravens fizeram um jogo impecável, por isso eles venceram. Terceiro, o Jayden Daniels buscou. Ele buscou. Ele foi atrás. E o Jayden Daniels jogou bem essa partida. Cuidou da bola. Jogou bem. Procurou... O touchdown do Terry McLaurin é um exemplo evidente. Eu vou tentar fazer a análise dessa jogada para o NFL Playbook. Aliás, uma novidade, daqui a pouquinho eu já falo. Mas o primeiro alvo é o Zacchaeus. Ele vê que está travado, ele faz a progressão, reseta a base e encontra o McLaurin no fundo da endzone. Então eu acho que os Commanders têm que estar vencedores aqui, porque o Washington Commanders é um time relevante para a temporada 2024. E diga-se que ele também é vencedor pelo contexto da NFC Leste. Hoje, o Washington Commanders, dos 4 times da NFC Leste, não é o que tem mais talento no papel, no elenco. Mas o Washington Commanders talvez seja o time mais bem treinado da divisão. Cliff Kingsbury faz um bom trabalho com o quarterback calouro e o Dan Quinn, com vários titulares novos na defesa em relação ao time do ano passado. Também essa defesa está melhor, não melhor o suficiente, mas está melhor. E os Commanders hoje têm uma legítima chance de ganhar a divisão. Os Eagles têm a bagunça do Sirianni e o ataque é engasgado. Dallas Cowboys, pelo amor de Deus. Né? Daqui a pouco eu maceto os Cowboys um pouquinho aqui, porque toda semana a gente faz isso. E o New York Giants, daqui a pouco eu maceto o Daniel Jones também. Então, olho nos Commanders. O nosso oitavo vencedor, também, mais uma vez aqui, a razão de existir desse quadro do Vencedores e Perdedores, é a defesa do New York Giants. Porque a defesa do New York Giants é o motivo pelo qual esse time consegue ser minimamente competitivo nessa temporada. Na semana passada teve 7 sacks em cima do Geno Smith, e claro que existe uma certa fragilidade em cima da linha ofensiva do Seattle Seahawks, que nem saudável plenamente está. Mas, nessa semana, contra uma linha ofensiva que estava entre as 5 que menos cedeu pressão nessa temporada, e um quarterback que não é trouxa, que é o Joe Burrow, e que tem um histórico de lesão, então sabe que não pode ficar segurando a bola 10 segundos, os Giants conseguiram quase 50% de pressão, e daqui a pouco eu falo sobre o Burrow, e 4 sacks em cima do quarterback dos Bengals. Se houve uma chance do New York Giants vencer essa partida, é por conta do front, que, diga-se, estava desfalcado. E o Azeez Ojulari jogou muito, melhor partida dele. Finalmente uma partida que eu esperava quando ele foi draftado pelo time. Eu gostei da escolha quando ele foi escolhido no segundo dia. E agora ele apareceu. Ainda tem, obviamente, o Dexter Lawrence, que precisa estar na conversa para defensor do ano. Então, em meio à coisa ridícula que é o Daniel Jones como quarterback, eu acho que eu preciso destacar a defesa, mas especialmente o front do New York Giants. Estou usando essa camisa aqui, mas antes de falar sobre essa camisa, eu preciso dar um outro recado. As nossas análises táticas na ESPN, o NFL Playbook, antes eu fazia aqui no canal, né, as análises táticas e tal. Mas a NFL não tem mais contrato com o YouTube, então a gente não pode mais usar as imagens da NFL. Se usar, vai dar strike potencialmente, e eles vão desmonetizar. Não vou fazer isso, né, porque eu não tenho os direitos, então eu não vou usar. Mas a gente tem na ESPN, pelo contrato da NFL com a ESPN, a gente tem. E aí vamos começar a fazer análise tática, certo? Beleza, começamos, deu um resultado legal, as pessoas gostaram. E aí, queria agradecer inclusive Lucas Marques, que é o produtor, está comigo nessa. A gente conseguiu transformar o NFL Playbook em um programa.
15 minutos. A gente sempre vai escolher um personagem, vai falar sobre ele. E o programa estreia nessa quinta-feira, 7h30, tá? O horário de exibição, primeira exibição sempre às 7h30 da quinta-feira. E nesta semana a gente vai falar sobre o Lamar Jackson. Na próxima, a gente vai falar sobre o Jayden Daniels, tá? Então fiquem de olho. Ah, não posso assistir 7h30 ou nenhuma outra exibição. Não tem problema. Vai estar no Disney Plus também. Então acompanhem as minhas redes sociais que eu vou postar lá onde vai estar certinho no Disney Plus para você poder assistir sob demanda, assistir, voltar, ver análise tática com carinho e tudo mais. Então sempre um personagem em destaque, pode ser um jogador, pode ser um técnico, pode ser... Eu quero fazer da defesa dos Vikings em breve também. Vai ser bem legal, então um conteúdo um pouquinho mais denso para quem quiser aí. Mas agora vamos falar do Najee Harris, essa camisa que eu estou usando, os Steelers, né? Porque o Najee Harris teve um grande jogo e também por conta dele, talvez não só por conta dele. Eu quis evitar de colocar o TJ Watt aqui, que forçou um fumble crucial, porque o TJ Watt a gente vai falar com frequência o ano inteiro. E talvez com a lesão do Aiden Hutchinson, o TJ Watt torna-se o favorito para defensor do ano nessa temporada. Tá? Então isso aí precisa ser dito. Mas para evitar de falar do TJ Watt toda semana, eu queria dar um destaque para o Najee Harris, porque o Justin Fields não passou a bola bem nesse jogo. Ele não jogou bem. Quando ele conseguiu alguma coisa, foi fora do pocket passando ou correndo. O Najee Harris passou das 100 jardas e ele teve um touchdown inacreditável, que ele pula da linha de 5 até o pylon. Ele deu um salto de 5 jardas, né, 4,5 metros, e conseguiu o touchdown no limite. E foi por conta do Najee Harris que os Steelers ganharam essa partida também. TJ Watt e Najee Harris. Então, eu preciso colocá-lo aqui nos vencedores, porque eu nunca fui tão fã do Najee Harris. Eu não achei uma escolha válida na primeira rodada, mas nesse jogo foi muito por conta dele a vitória dos Steelers, que estão em campanha positiva aí 4-2. E por fim, nos vencedores, o Davante Adams sai como vencedor, porque ele sai do Las Vegas Raiders, que é uma das instituições mais bagunçadas da NFL neste momento. Bom, para ir para outra instituição que está meio que bagunçada também, mas pelo menos ele estava jogando com o Aaron O'Connell e com o Gardner Minshew, e daqui a pouquinho vai ser um dos dois mudando de novo. Agora está o O'Connell, depois vai voltar a ser o Minshew, e depois o Minshew sai e volta o O'Connell, enfim. Donna Pierce e seus dois quarterbacks. E agora ele vai jogar com o Aaron Rodgers, que é o quarterback com o qual ele teve mais sucesso na carreira dele disparadamente. Então, no final da carreira, o Davante Adams vai ter um clique aí com um cara que ele está na mesma página e que tem uma sintonia absurda. Potencialmente pode ir para os playoffs, ou não. Isso a gente vai ter que esperar. Brevemente, eu quero destacar aqui porque essa semana eu fiz um bom trabalho. Meus 14 palpites nesta semana, e lembre-se sempre de assistir o nosso vídeo de prévia da rodada com os palpites, eu acertei 12 palpites. Errei só 2. Errei os Broncos perdendo dos Chargers e os Jets perdendo dos Bills. Cara, 12, 2, eu fiquei bem contente. Vamos torcer aí para nas próximas semanas ser um pouquinho melhor. É muito difícil palpitar na NFL, mas ainda mais difícil nas 4 primeiras semanas. Né? Depois a coisa costuma ficar um pouquinho mais tranquilo. Então 12-2 aí, tô bem feliz com esse resultado. Continuem assistindo nossos vídeos de palpites. Vamos aos perdedores agora. Bom, vamos aos perdedores aqui. Então tem um perdedor bônus como um todo, que eu não coloquei na lista aqui, que é a posição de kicker, né? Porque essa semana foi bastante conturbada para os kickers aí. Teve vários chutes esquisitíssimos, né? Isso aconteceu no Monday Night Football, mas o Fairbairn errou um chute que não costuma errar no jogo dos Texans. Foi esquisita essa semana para os kickers. Mas vamos lá, vamos falar de outros perdedores. O nosso primeiro perdedor é o Marvin Harrison Jr., que teve uma concussão nesse jogo e saiu da partida com 0 jardas recebidas, 0 recepções. Coisa parecida aconteceu na semana 1. Então é engraçado isso, porque teve alguns jogos, eu lembro quando eu fiz a análise do Harrison antes do draft, teve alguns jogos na última temporada dele por Ohio State que ele deu uma sumida também. E isso acontecendo em certa medida, mas eu acho que é cedo para qualquer tipo de preocupação em relação a isso. O Marvin Harrison Jr. então saiu zerado e está aí no protocolo de concussão. O nosso segundo perdedor é o Daniel Jones. É engraçado isso, né? Porque eu acho que eu falei alguma coisa sobre isso na semana passada, né? Falei o Daniel Jones fez um jogo limpo, até porque a defesa de Seattle está desfalcada, estava muito mal, não lhe impressionou, o jogo terrestre funcionou muito bem, papapá. Quando tá céu de brigadeiro, quando tá tudo lindo, maravilhoso, o Daniel Jones faz o básico. O problema é quando isso não acontece. E aí eu falei no final da análise, eu falei, quanto tempo vai demorar até o Daniel Jones espalhar a farofa? Demorou uma semana. Uma semana. Literalmente 7 dias até o Daniel Jones fazer uma das jogadas mais ridículas da temporada. É simplesmente inacreditável que no campo de ataque, com o jogador pendurado em cima dele, ele bata um tiro de meta. Não pode acontecer um negócio desse. E num jogo apertado do jeito que foi, com a defesa dos Giants jogando do jeito que jogou, esse é o tipo de turnover que faz a diferença no fluxo da partida. Novamente eu vou dizer,
Se o New York Giants tivesse um quarterback razoável, quarterback na média, Geno Smith, pega o Geno Smith e traz de volta para os Giants, ele foi reserva lá. O New York Giants estaria competindo por pós-temporada. Eu não garantiria que eles iriam para pós-temporada, mas com a defesa que tem, com o Malik Neighbors eventualmente de volta, os outros recebedores estão jogando até razoavelmente bem também. Os Giants estariam no mínimo na briga. Com o Daniel Jones, não tem condição. O Daniel Jones é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele só não é o pior titular da NFL, porque a gente tem o nosso terceiro perdedor aqui e o quarto perdedor dessa semana. Porque se não fosse esses dois, ele seria o pior titular da NFL hoje. E o tipo de jogada que ele teve, que a campanha estava indo bem, mas esse é o problema. Sempre tem uma pane, sempre tem algum turnover idiota. 1-14 em pós-temporada. Sabe Deus quanto tempo faz que o Chester tem um passo para touchdown em prime time? Aliás, para ele pós-temporada. Até parece que o Daniel Jones tem 15 jogos pós-temporada em prime time. Sem condições, cara. Sem condições. O Daniel Jones tem que sair do New York Giants. Não tem como mais esse time continuar com um quarterback tão ruim na posição mais importante do jogo. Não tem como, porque o resto do time não é ruim. O nosso terceiro perdedor tem 5 jogos seguidos com uma interceptação. E foi mais uma interceptação tosca do Will Levis. Se eu fosse pegar apenas o resultado da partida, o Calvin Ridley estaria nos perdedores, porque ele teve 8 alvos e 0 recepções. Mas vejam os 8 alvos do Calvin Ridley. O Will Levis não tem condição de ser titular da NFL. Não tem. Não tem. Ah, mas é só o segundo ano dele. Não importa. Hoje ele não tem condição de ser titular da NFL. O reserva é o Mason Rudolph. Também não tem como muito imaginar qualquer outro tipo de coisa assim. A interceptação foi tosca, a precisão dele é bizarra, tomada de decisão ruim, um monte de bola no chão, um monte de passe desviado que ele telegrafa. Não tem condições o Will Levis ser um quarterback titular na NFL. Quanto antes o Tennessee Titans perceber isso, melhor. Pode ser, daqui 3, 4 anos, vire um Sam Darnold da vida, ou um Geno Smith, beleza. Mas hoje não dá. Não dá. Um time que quer se levar a sério não tem como investir no Will Levis para os próximos anos. E vale lembrar, o Will Levis não foi escolha de primeira rodada. Merecidamente não foi, diga-se, né? Porque não era para escolher na primeira rodada. A Tennessee apostou na segunda. Na segunda rodada, um quarterback ele tem menos crédito no banco até vir a execução desse quarterback. Opa, se tem. O Serasa do quarterback de uma segunda rodada é bem menor do que de uma primeira. Vide o que aconteceu em Denver um tempo atrás, por exemplo. Então, 5 jogos com interceptação. Vamos ver se ele vai estar no troféu Mac Jones essa semana. O nosso quarto perdedor poderia ser de novo o quarterback dos Browns, que eu simplesmente decidi que eu não vou falar o nome dele, porque ele é tão ruim e tudo aquilo que aconteceu, eu não vou falar o nome dele. Eu decidi que eu não vou falar hoje. Não estou com vontade. Só de pronunciar o nome dele me dá flechas de tudo que aconteceu, toda a situação, e principalmente me dá estresse pós-traumático de assistir esse Eagles e Browns, que foi uma coisa horrível. Eu vou colocar o Kevin Stefanski como perdedor, porque a imprensa de Cleveland, e está fazendo o papel dela, a imprensa de Cleveland, todas as coletivas pós-jogo, todas, vai perguntar se vai continuar o cidadão lá como quarterback do time. Que, diga-se, se não tivesse o contrato que tem, para 24, 25 e 26, ele já teria ido para o banco. E se tivesse pelo menos uma alternativa, né, não tem tanto assim o Jameis Winston. Também não tem como eu vir aqui e bancar aqui com o Jameis Winston, esse time vai mudar da água para o vinho. Embora o ataque tenha mudado um pouco da água para o vinho, especialmente no play action em profundidade, com o Joe Flacco na reta final da temporada passada. Se o cidadão tivesse sido o quarterback de Cleveland no final do ano passado, os Browns não teriam ido para os playoffs, provavelmente. Porque olha o nível que ele está apresentando. Segura a bola uma barbaridade. Aí, como ele percebeu que ele simplesmente não tem mais o feeling de antecipação e tudo mais, ele começou agora a querer correr com a bola. No segundo tempo ele começou a fazer mais isso, começou a fazer tuck and run. Só que ele também não tem a mobilidade da época de Houston. Eu vou falar o nome dele. Deshaun Watson, você é horrível, horrível. E... cara, que situação, velho. Torcedor de Cleveland, sinta-se abraçado, porque, cara, essa situação é muito zoada. Ela é muito zoada. Ela é é a pior troca da história da NFL. É a pior troca. Não tem uma troca pior que essa. Não tem. Eu não consigo pensar numa troca pior do que essa. O time está preso ao Deshaun Watson. Preso. Qual é a alternativa?
duas opções. Um milagre, e por parte de milagre entenda Nick Chubb voando baixo com 5 jardas por carregada, a linha ofensiva jogando um pouco melhor e esse cidadão trabalhando no play action, ou draftar um quarterback no ano que vem, porque aí vai ter um quarterback em contrato de calouro e existiria em tese uma alternativa. Mas a situação é bem ruim, é bem chata. Sinta-se abraçado, torcedor dos Browns. Eu estou tentando te representar aqui. Estou indignado. Enfim. O nosso quinto perdedor é o ataque de Denver como um todo. Eu não vou colocar tudo na conta do Bo Nix, não. Não vou. O ataque terrestre de Denver é péssimo. Seja o McLaughlin, seja o Javonte Williams. O Javonte Williams também ele vai ser um running back de comitê a carreira inteira na NFL. Ele não tem atleticismo, explosão suficiente para ter big plays com frequência e ele é domado muito facilmente pela defesa, enfim. E aí com isso, e também esse corpo de recebedores não tem nenhuma estrela, também não dá para exigir muita coisa do Bo Nix. Não dá para exigir nada demais. Então, por mais que Denver tenha uma defesa muito boa, né, o J.K. Dobbins teve menos de 4 jardas por carregada e continuou tendo volume, Greg Roman Futebol Clube, os Chargers meio que controlaram a partida, porque Denver não tinha arma o suficiente para responder. E se o ataque de Denver fosse mais capaz, eu poderia ficar um pouco mais empolgado com esse time. Mas com o quarterback calouro e sem jogo terrestre, vai ficar difícil. O sexto perdedor é o Nick Sirianni. O Nick Sirianni ele é perdedor por 2 motivos. Primeiro, e eu falei no vídeo da segunda-feira, porque o ataque de Filadélfia é um samba de uma nota só. Ou de 3 notas, no caso. Escolha a nota que você quiser. Si, Ré e Dó. Pode ser isso. Ou é uma corrida com o Saquon Barkley no meio da linha, ou uma rota curta que o Hurts queima uma blitz com o Devonta Smith no passe curto, ou o A.J. Brown isolado no perímetro, um passe em profundidade. Curiosamente, 2 dessas coisas deram certo nesse jogo com um touchdown. Mas se você olhar só esses touchdowns, com a volta dos 2, e só isso, parece que tá legal. Mas o jogo inteiro foi feio. Se não fosse o talento dos 2, provavelmente Philadelphia estaria assim, bem lascado nessa partida. E aí o segundo motivo pelo qual o Sirianni é perdedor é porque ele não tem absolutamente nenhuma maturidade para ser head coach. É simplesmente inacreditável que um técnico vá na arquibancada, em direção da arquibancada, depois do time ter ganhado em casa, e feito um sinal de silêncio para a torcida. O Nick Sirianni, ao ter essa postura, ele toma para si uma coisa que não é dele, que é o Philadelphia Eagles. O Nick Sirianni vai passar, ele pode ficar mais 20, 30 anos nos Eagles, mas ele não vai ficar para sempre. A.J. Brown não vai ficar para sempre, Jalen Hurts não vai ficar para sempre, Jason Kelce não ficou para sempre. Todos esses caras que estão no Philadelphia Eagles, eles vão passar. Mas o Philadelphia Eagles continua até o fim da vida de todos os torcedores dos Eagles. Então, ao fazer isso, um sinal de silêncio para a torcida, ele toma para si algo que não é dele, que é o Philadelphia Eagles. Os Eagles não são nem do Jeffrey Lurie, no final das contas. Os Eagles são da cidade da Filadélfia. Ele não tem esse direito de fazer isso para o torcedor. E mesmo que tivesse, ele não tem o porquê fazer isso para o torcedor, porque o técnico tem que ser o adulto na sala. Tem que ser o adulto no vestiário, sempre. E o Nick Sirianni não é o adulto no vestiário. Não é. E, para mim, o principal motivo pelo qual esse elenco dos Eagles, que tem mais talento do que está produzindo, não está mais bem cotado nessa temporada, tem nome e sobrenome. Nick Sirianni. Nosso sétimo perdedor, e aí me desculpem, porque eu queria colocar só nos vencedores. Eu poderia colocar nos vencedores também, porque o ataque, mais uma vez, pontuando aí, passando os 40 pontos. O Williams está jogando bem, o Amon-Ra teve uma grande partida. Mas eu preciso colocar o Detroit Lions nos perdedores também. Considerem que eles estão nos vencedores, tá? Porque nas últimas semanas os Lions estão jogando muito bem. Os Lions perderam o defensor do ano até a semana 6. O Aiden Hutchinson fraturou a canela, a tíbia, enfim, e está fora da temporada. E ele estava com 7 sacks e meio. Líder da NFL em sacks. E pressionando uma barbaridade o ano inteiro. Para jogar pós-temporada sem um cara como o Aiden Hutchinson, a chance de Super Bowl dos Lions, ela diminui. Eu não sei o que vai acontecer, se vai ter uma troca pelo Hassan Reddick, eu não sei se tem muita gente querendo o Max Crosby, que tem um perfil parecido com o Aiden Hutchinson, mas acho que é bem mais difícil isso acontecer. E as duas trocas, no fundo, são um pouco difíceis. Mas fato é que o Detroit Lions teve uma vitória de pirro nesse aspecto, porque amassou os Cowboys, venceu, convenceu, o ataque produziu. Inclusive o Hutchinson teve sack nessa partida, mas a perda do Hutchinson para aspirações de Super Bowl é imensa. Agora, eu queria falar uma outra coisa vendo o copo meio cheio. Às vezes, uma lesão como essa acontece
E todo mundo acaba se doando 3, 4, 5 vezes para compensar isso. E se tem um time que tem uma ligação muito forte com o treinador e que pode acabar acontecendo isso, esse time é o Detroit Lions por conta do Dan Campbell. Então não vamos descartar os Lions, eles ainda são candidatos ao Super Bowl, tá? Mas essa chance dá uma leve diminuída sem o Hutchinson. O meu oitavo perdedor é a defesa dos Bills. E pode parecer esquisito isso, né? Afinal de contas, tomou 20 pontos, mas foi mais uma partida que teve uma big play cedida pela defesa dos Bills. Contra os Ravens, no início do jogo, teve aquele touchdown longo corrido pelo Derrick Henry, e agora uma Hail Mary no final do segundo quarto. Se não fosse aquele touchdown longo do Derrick Henry, talvez o jogo contra os Ravens tivesse sido um pouquinho mais competitivo. Acho que Baltimore ainda venceria, né? O matchup era muito favorável para os Ravens, mas teria sido mais competitivo. E se não tivesse essa Hail Mary no final do segundo quarto, os Bills não teriam precisado de uma interceptação no final do jogo para selar a partida contra o Aaron Rodgers e os Jets. Então essa defesa precisa estar nos perdedores porque tá faltando um pouco de contenção em big play. E se tomar big play em playoff, vai ficar complicado. Nosso nono perdedor não é pura e simplesmente o Dak Prescott, mas é o garbage time Dak Prescott. Porque muitas vezes a gente vê o Dak Prescott com os Cowboys atrás do placar, o jogo perdido e o Dak produzindo pra cacete. A defesa recuando, o fundo do campo sendo protegido e o Dak plu, 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 passezinho curto, produzindo jarda até não poder mais, e passando das 250 jardas. E aí isso vira argumento, olha só, o Dak Prescott, ele não jogou mal, ele teve 250 jardas, o time não perdeu por causa dele, mas não foi o caso nessa partida. Não passou das 200 jardas, teve 11 de rating, pressionado 7 de 14, de acordo com o Next Gen Stats, e para mais de 10 jardas, apenas 4 passes completados. Dessa vez não teve garbage time Dak, que diga-se não é o maior culpado, como eu falei ontem, obviamente, é o Jerry Jones. Jerry Jones que deu um leve surto, inclusive, no programa de rádio em Dallas essa semana. Eu vou ler aqui porque, cara, é simplesmente inacreditável. Jerry estava, de acordo com o... Quem que postou isso? Eu não vi, mas foi na 105.3, a rádio lá em Dallas. Foi muito defensivo quando perguntado sobre não fazer mais movimentos na intertemporada. Vamos lá. Abre aspas. Esse não é seu trabalho. Respondeu pro cara quando foi cobrado sobre isso. No programa mesmo. Eu vou postar o texto inteiro dos comentários porque é maravilhoso. Abre aspas. Você realmente acha que você vai sentar aqui com o microfone e me dizer todas as coisas que eu fiz errado sem falar sobre as coisas que eu fiz certo? Olha, nós dois sabemos que estamos falando para muitos fãs, muitos ouvintes. Estou lamentado, I'm very sorry seria sono spiacente, não tem uma tradução boa para português, né? Very sorry. Eu lamento pelo que aconteceu no domingo e estou pistola sobre o que aconteceu no domingo. Cara, que situação maluca, velho. Jerry Jones, no aniversário dele, pior derrota aí dos Cowboys em casa desde que ele comprou o time em 89. E que zona, velho. Que completa e total zona, velho. E o mais louco de tudo é que você planta o que você colhe. Não tem jeito. Não tem jeito. Você planta o que você colhe. O Jerry Jones plantou isso. Ele quis um técnico fraco, um técnico sem comando, para ele poder mandar no time. E aí quando o time precisa de um técnico com comando, não tem. E não tem como ele ir na sideline de headset. Né? É capaz que até aconteça eventualmente. Eu não descartaria um belo dia o Jerry Jones aparecer de headset na sideline dos Cowboys, mas enfim. E o nosso último perdedor é o Joe Burrow. Teve aquela corrida longa pro touchdown e tudo mais, mas o Burrow foi sacado 4 vezes, pressionado 47%, ele não teve um bom jogo, né? Teve drops também, claro, mas não dá muito para dizer que a atuação dos Bengals ela foi abaixo da crítica só por causa do Zach Taylor ou pelos drops. O Joe Burrow não jogou tão bem essa partida, né? Tava um pouco atordoado, a pressão e os sacks acabaram afetando ele. E fato é que ele sai como perdedor porque, a exemplo do Aaron Rodgers, se os Jets não forem para os playoffs, e ainda mais depois de mandar o Robert Saleh embora, trazer o Davante Adams e tudo mais, o pôster de culpado vai ser, vai ser o Aaron Rodgers. Se isso acontecer com os Bengals, e como eu disse na segunda-feira, hoje os Bengals não são um time de pós-temporada. Eles podem chegar na pós-temporada. Podem chegar, tem chance para isso. Tem talento ofensivo para isso, mas eles não estão jogando como um time de pós-temporada. Vide que os Cowboys, que estão em frangalhos, jogaram muito melhor contra os Giants do que os Bengals. O culpado para a opinião pública vai ser o Joe Burrow, não tem como. E aí eu volto para a minha definição clássica de quarterback de elite. Quarterback de elite é o que resolve quando tu tá jogando contra.
E aí, novamente, a derrota na semana 1 para os Patriots é na conta do Joe Burrow. Ele não jogou bem aquele primeiro tempo. Tava enferrujado, tava em ritmo de pré-temporada, também um pouco na conta do Zach Taylor, claro, né? Mas porque sempre parece que os Bengals 2 primeiras semanas estão em ritmo de pré-temporada. Mas também a gente não pode isentar o Joe Burrow. De jeito nenhum, não pode. Eu acho que pelo fluxo da temporada, a culpa também vai ser dele. Não dá pra passar paninho e falar, mas ele é tão bom. Enfim, o relógio aqui, ó. Não tem no-huddle essa semana. O relógio está correndo contra os Bengals, que tem 2-4 de campanha. E, aliás, vale lembrar que as 4 derrotas são em jogos de uma posse. Né? Eu acho que tem um contexto que o time não é bom o suficiente e, portanto, o Joe Burrow tem que ser o mais perfeito possível. Mas ele não está sendo o mais perfeito possível. Essa é a realidade. Gente, é isso. Essa camiseta que eu estou usando aqui, eu vou dar um cupom só para você que está assistindo o Vencedores e Perdedores. O cupom é CURTE10, tá? Esse cupom vai ser válido até quinta-feira. Tem essa dos Steelers, mas tem de todos os times, menos os Cowboys, porque aí o Jerry Jones tem uma questão aí com os direitos. Mas dos outros 31 times tem essa camiseta da minha coleção, by Anthony Curti, e você pode comprar com 10% de desconto. Até sexta-feira, tá? Então entra lá em esporteamerica.com.br, o André tá colocando o banner aqui, usa o cupom CURTE10, que vai estar na descrição, vai estar no comentário, e adquira a sua camiseta. Essa dos Steelers ficou muito bonita, a dos Vikings está muito bonita, a dos Chiefs está muito bonita, a do Bearzão eu não vou nem mencionar porque, né, as cores são maravilhosas, azul e laranja, mas vai lá e compra, tá? Tem de todos os times, mesmo os times com menos torcida aqui no Brasil. Eu fiz questão de que a gente tivesse o máximo de times possível. Não tem Dallas por conta de direitos, mas eu fiz questão de pedir para a Esporte América que a gente tivesse times com menos torcida aqui. E o Chicago Bears também tem menos torcida, né? Vamos deixar isso muito claro. Mas Indianapolis, Jacksonville, Washington, Arizona, é muito difícil encontrar produtos desses times aqui no Brasil. E aí eu pedi para a Esporte América, vamos fazer de todos os times possíveis aí e tá lá. Então entre em esporteamerica.com.br e adquira agora mesmo. Espero que a gente tenha batido 500 likes para a gente ter um sorteio aqui nesse Vencedores e Perdedores do Like Plus. Se a gente não bateu, fiquem tranquilos, porque amanhã tem live e eu vou tentar sortear de novo. Na quarta-feira eu te espero às 19 horas para uma live de perguntas e respostas aqui, tá? Ao vivo, não é Premiere, ao vivo eu te espero na quarta-feira. Beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e até a próxima. Tchau!